Você sabia que um dos maiores times do Brasil já teve o nome de um país europeu? E que um mascote icônico nasceu de uma provocação racista? O mundo do futebol brasileiro está repleto de histórias secretas e fatos bizarros que a maioria dos torcedores desconhece. Fatos que vão muito além dos 90 minutos em campo. Prepare-se, pois hoje vamos desvendar 10 segredos e curiosidades surpreendentes que mudarão a forma como você vê os clubes do seu coração. Vamos começar nossa jornada com o Palmeiras. Muito antes de ser o Verdão que conhecemos, o clube foi fundado por imigrantes italianos com o nome de Palestra Itália. Contudo, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu o uso de nomes que fizessem referência aos países do eixo. Pressionado, o clube se rebatizou para a Sociedade Esportiva Palmeiras, em uma genial homenagem a uma antiga agremiação paulistana, a Associação Atlética das Palmeiras. Uma mudança forçada que acabou definindo uma identidade para sempre. E por falar em nomes, o que você diria se soubesse que o Corinthians quase se chamou Santos? Sim, é verdade. Em 1910, durante a reunião de fundação, os idealizadores do clube discutiram vários nomes. Santos Dumont e Carlos Gomes estavam entre as opções. O nome Corinthians só foi escolhido como uma homenagem ao time amador inglês, Corinthians FC, que excursionava pelo Brasil na época e encantou a todos com seu futebol. O destino poderia ter sido bem diferente. Agora, vamos ao Rio de Janeiro. O mascote do Flamengo, o famoso Urubu, tem uma origem sombria e fascinante. Durante os anos 60, torcedores rivais chamavam os flamenguistas de urubus, de forma pejorativa e racista, devido à grande presença de torcedores negros e pobres. Em 1969, um grupo de torcedores resolveu abraçar o insulto. Eles levaram um urubu de verdade para o Maracanã e o soltaram antes de um jogo contra o Botafogo. O Flamengo venceu, e o animal, que era um símbolo de ofensa, foi ressignificado e se tornou um dos mascotes mais fortes do país. Do outro lado da rivalidade carioca, temos o Vasco da Gama. O clube é famoso por sua luta contra o racismo, mas você sabia que ele foi o primeiro clube de elite no Brasil a ter um presidente negro? Em 1904, Cândido José de Araújo, conhecido como Candinho, assumiu a presidência, um feito absolutamente revolucionário para a época, mostrando que a vocação inclusiva do Gigante da Colina vem de muito antes dos Camisas Negras de 1923. Vamos para o Sul. O Grêmio é conhecido como Immortal Tricolor, mas sua primeira camisa não tinha 3 cores. O primeiro uniforme do clube, em 1903, era listrado horizontalmente em azul e branco, inspirado no clube uruguaio Peñarol. O preto só foi adicionado um tempo depois, criando a identidade visual que conhecemos hoje. E seu arquirrival, o Internacional? O apelido Colorado vem da cor vermelha de sua camisa, mas a inspiração para o nome do clube foi puramente democrática. A ideia era criar um clube internacional, aberto a todos, sem restrições de nacionalidade, raça ou status social, contrastando com o Grêmio, que na época era mais restrito à colônia alemã. Subindo para Minas Gerais, encontramos o Atlético Mineiro. O Galo é um dos mascotes mais populares do Brasil, mas sua escolha foi quase um acidente. Em 1945, o chargista Fernando Pieruccetti, o Mangabeira, precisava criar mascotes para os times de Minas. Ele associou o Atlético a um galo de briga, por ser um time valente e que não desiste nunca. A torcida abraçou a ideia instantaneamente e o apelido pegou para sempre. Falando em Cruzeiro, você sabia que, assim como o Palmeiras, ele também teve que mudar de nome? O clube foi fundado como Società Esportiva Palestra Itália, em Belo Horizonte. Com a mesma pressão política da Segunda Guerra, em 1942, o clube se tornou Cruzeiro Esporte Clube, uma homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, um dos maiores símbolos do Brasil. Agora uma curiosidade que une 2 rivais: São Paulo e Corinthians. O estádio do Morumbi, casa do tricolor, foi construído em um terreno que pertencia à imobiliária de um ex-presidente do Corinthians, o Adi Helu. Ele vendeu a área por um preço simbólico, viabilizando a construção do que viria a ser o maior estádio particular do mundo por muito tempo. Para fechar, uma história sobre o Santos. O Rei Pelé é sinônimo do clube, mas seu primeiro contrato profissional foi surpreendentemente modesto. Em 1956, aos 15 anos,
Ele assinou com o Santos ganhando um salário de cerca de 6.000 cruzeiros, o que seria equivalente a menos de um salário mínimo da época. Mal sabiam eles que aquele jovem se tornaria o maior jogador de todos os tempos e colocaria o Santos no topo do mundo. De nomes trocados por guerras a mascotes nascidos do preconceito, o futebol brasileiro é uma caixa de surpresas. Cada escudo, cada cor e cada apelido guardam segredos que nos ajudam a entender não apenas o esporte, mas a própria história do nosso país. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E você, conhece algum outro fato oculto sobre o seu time do coração? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua história. E se você gosta de desvendar os mistérios por trás do conhecimento, não se esqueça de se inscrever no canal Tons de Conhecimento para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!